Bora lá, Grice, fale-me do jogo. Sei que daqui a pouco você vai falar do Atlético, seu conhecimento, mas agora é Cruzeiro que venceu, convenceu e é 100% dentro de casa. A vitória bem sólida, né, CJ? Bem tranquila. O Cruzeiro foi muito dominante diante do Corinthians, embora em alguns momentos do jogo tenha tido ali uma trocação um pouco maior, né? Acho que na reta final do primeiro tempo e na reta final do jogo a gente teve alguns momentos ali de um pouco mais de trocação, mas em geral o Cruzeiro teve o domínio e o controle do jogo o tempo todo. Uma atuação muito sólida mesmo. Depois de um jogo ruim contra o Criciúma, o Seabra fez algumas mudanças importantes, né? Principalmente ali a volta do Marlon e do Barreal, que deu uma força muito grande para o lado esquerdo do Cruzeiro. Acho que o Marlon fez um jogo seguro, o Barreal fez um grande jogo. Muito importante em um aspecto fundamental para que esse Cruzeiro funcione, né? Que é a questão de a capacidade de fazer ali uma pressão pós-perda muito forte, de pressionar a saída de bola do adversário de uma maneira muito forte, para que você consiga ter o controle a partir disso, né? O pior momento do Cruzeiro no jogo, para mim, que foi na reta final do primeiro tempo, foi quando os jogadores acho que deram uma cansada ali mesmo na reta final do primeiro tempo, diminuíram um pouco essa intensidade nessa pressão pós-perda. E aí o Corinthians conseguiu jogar um pouco mais, empurrar o Cruzeiro para trás e aí teve alguma dificuldade. Mas em geral muito bem, né? Com os atacantes pressionando os zagueiros, o Matheus Pereira pressionando o volante, os meias saltando para pressionar os laterais de forma muito organizada. E aí tem para mim a grande vantagem do Barreal em relação ao Romero, ao Ramiro e ao Lucas Silva, que é a capacidade de percorrer uma distância maior num tempo menor, né? O Barreal é um jogador mais rápido do que o Ramiro e o Lucas Silva. Então ele consegue chegar muito bem nessa pressão. Já falei aqui a respeito disso, o Rafael falou muito disso no ano passado ainda. A exigência para esses dois meio-campistas do Cruzeiro ela é muito grande, porque esses caras eles precisam marcar lateral em determinado momento, fechar por dentro quando a bola sai do outro lado. Então é um desgaste físico muito grande. E o Ramiro e o Lucas Silva, eles têm conseguido fazer, mas eles têm um pouco mais de dificuldade para percorrer esse caminho mesmo. Eles demoram um pouco mais a chegar em alguns momentos, né? E o Barreal consegue chegar um pouco mais rápido, acho que isso é uma grande vantagem para ele nessa disputa. E o Cruzeiro conseguiu pressionar bem o Corinthians, ficar com a bola, dominar, e embora não tenha tido tanto volume, né? Acho até que o 3-0 foi exagerado para o que foi o jogo. Embora tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians tenham tido chances que acabaram desperdiçando. Mas, enfim, uma vitória muito sólida, muito justa e que dá uma confiança grande, eu acho, para o Cruzeiro, sabe, CJ? A gente está entrando na semana da janela, né, da abertura da janela. O Seabra falou algo ontem, depois do jogo, que eu acho que é importante que o torcedor tenha isso em mente. A gente até chegou a falar um pouco disso na semana passada, na sexta-feira, que é a calma que o torcedor precisa ter com essa chegada de reforços, né? O Cruzeiro buscou muitos jogadores, são 7 reforços, é quase um time inteiro, e não dá para entrar todo mundo junto. Até pelo momento que o time está vivendo, né? O time está ganhando jogos, está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. De repente você chega e troca 5, 6 peças no seu time titular, isso vai ter um impacto tanto de gestão de grupo quanto de desempenho mesmo, né? Os caras estão ali jogando bem, acostumados e tudo mais a jogar juntos. Então acho que principalmente num momento como esse de abertura de janela, que essa pressão vai começar a aumentar, não só por desempenho, mas para que outros jogadores entrem no time, acho que foi uma vitória muito, muito importante para o Cruzeiro. E além disso, ele disse também, o Gris, na coletiva ontem, que cada um vai chegar em um momento físico. Jogadores em final de temporada, outros há um tempo sem jogar. Ele foi muito feliz na fala dele, dizendo, eu vou ter que ter muito cuidado, individualizar as observações, porque cada um chega de uma forma. Fulano jogava na Europa, final de temporada, teve tantos jogos. Fulano também jogava mais na Europa, mas jogou mais. Então, aquele trabalho fisiológico, físico, a inteligência do Seabra. Ontem, o Rafa Miranda, eu coloquei no Twitter, lá no X, meu perfil é @CJOficialCJ, segue lá. Pela primeira vez, porque eu acho a rede mais tóxica, o Twitter é uma das redes mais tóxicas que tem. É pesado? Muito, muito. Mas ontem eu coloquei assim, os hashtags fora Seabra estão onde? Só para ver uma coisinha aqui. E por incrível que pareça... Pareceram muitos? Não, muitas discordâncias em altíssimo nível. Discussão boa. Boa, discussão boa. Coloquei lá, publiquei, vários comentários, alguns concordando, outros discordando, mas num nível excelente. Não é aquele imbecil que chega lá,
não sei o que lá, cala a boca, Maria, cala a boca, franga, ficar não sei o que. Não, é uma discussão vazia. Não, muitos comentários interessantíssimos de discordância e de concordância. Os hashtag Fora Seabra é porque o barulho eu não gosto de falar essa palavra da desgraça, não, mas o barulho pro caos fazem muito, né? Pro negativismo. Gritam. E na hora de elogiar, é que vem a jato a crítica e a jegue o elogio. Tem aqui, ó, antes do Rafa falar, dois ingressos. Um par de ingressos para o Arraiá do Cruzeiro, que acontece no Barro Preto, dia 20 de julho. Olha que legal aqui. Você pode ir na faixa por conta do 98 Esportes. Quer ir lá? 993169898. Bora lá. Eu quero ir para o Arraiá do Cruzeiro, dia 20 de julho. Fale-me do jogo e da inteligência do Seabra. Do jogo, acrescentando só o que o Gris falou, Isso. eu acho que ali do 20 do primeiro tempo até os 35, talvez, 40, o Corinthians conseguiu fazer uma trocação com o Cruzeiro e naquele gol anulado poderia ter virado a chave do jogo. Né? Por detalhes Gol ali, anulado do Corinthians, o Corinthians faria 1-1. Mas fora esse momento ali de 15, 20 minutos, início do Cruzeiro muito forte, como tem sido, principalmente no Mineirão, muita agressividade, faz 1-0 e depois faz um gol no finalzinho do primeiro tempo, que ali você vai pro vestiário com muita tranquilidade. E quando você volta, você faz um 3-0 com poucos minutos, aí o Cruzeiro matou o jogo. O segundo tempo foi muito controlado, o Corinthians veio ter uma oportunidade boa de gol, 30 e poucos com o Kaká, uma cabeçada sozinho, que mesmo se o Kaká fizesse ali 30 e poucos minutos, dificilmente empataria o jogo. Então, assim, o Cruzeiro controlou o jogo. Um bom jogo do Cruzeiro, padrão do que tem sido, principalmente dentro de casa. E falando já do Seabra, né, que você citou, Seabra, mesmo nas derrotas, o time do Cruzeiro foi um time organizado. Sim. Teve momentos muito bons, mesmo nas derrotas. Então, assim, As discordâncias, até para ilustrar e ver se te ajuda, as discordâncias eram pela teimosia do Seabra. Muita gente falando assim, ele inventa demais, ele teima demais com o Lucas Silva, com o Ramiro, ele teima demais, ele tem os preferidos dele. Quando a crítica do torcedor é porque ele prefere demais fulano e ciclano. Mas isso é um problema do Cruzeiro que a gente já tem ouvido já há 1 ou 2 anos. Como você não tem um elenco tão forte de craques, você tem um elenco de bons jogadores. Sempre que o time vai mal, você quer o que está fora. E quando o que está fora entra, você perde o que saiu. Isso tem acontecido no Cruzeiro desse último ano inteiro e nesse primeiro semestre também com o Larcamon. Lembro muito bem disso, com o Larcamon. E aí, essa pressão em cima do Lucas Silva e do Ramiro, principalmente, contra o Flamengo, eles tinham feito um ótimo jogo. Um ótimo jogo os dois. Tanto que quem saiu do jogo foi o Romero. Aí quando o Criciúma, o Romero veio, entrou muito bem, Lucas Silva e Ramiro já foram mais abaixo, aí o torcedor voltou a pedir a cabeça deles. Aí você tira o Lucas Silva. Tá, você vai colocar quem? O Ramiro? Vai colocar quem? O Japa ontem nem ficou no banco. Sabe? Você vai colocar... Daqui a pouco vão ter mais jogadores, né? Mais opções, né? O Matheus, o Peralta e o Wallace um pouco mais recuado. Então, o torcedor tem essa pedido a saída dos dois, mas eu não sei se eu enxergo assim, não. Se você tivesse um cara muito acima no banco para jogar e tivesse te dando grandes respostas, aí tudo bem. Mas para mim o Lucas Silva tem sido um jogador regular. E o Barreal o time ganhou muito na parte ofensiva, né? Além disso que o Gris falou da dinâmica, de ser um cara mais rápido do que os dois, ele tem a finalização. E finalizou o chute ontem. De fora. Belo gol de fora da área, hein? Belo gol do Barreal. Primeiro gol dele, né? Primeiro gol do Cruzeiro.